Saudações, prezados alunos! Sejam muito bem-vindos ao minicurso de programação Ladder. Neste minicurso serão apresentados os principais conceitos necessários para iniciar o desenvolvimento de aplicações em CLPs utilizando a linguagem Ladder. Mas antes de falarmos sobre CLPs e programação, vale a pena entendermos o contexto que levou ao surgimento dessas tecnologias. From tanks and planes, the American assembly lines were back to spewing forth new cars. Após grandes períodos de recessão e com o fim da Segunda Guerra Mundial, finalmente, as indústrias e fábricas estavam livres da corrida armamentista. E com o crescimento da indústria automobilística nas décadas de 1950 e 1960, essa necessidade tornou-se cada vez mais evidente. As montadoras precisavam suprir e produzir cada vez mais veículos em menos tempo, mantendo a competitividade e reduzindo os custos de manufatura. Entretanto, os sistemas de controle de processo da época eram baseados em grandes painéis compostos por relés eletromecânicos, contadores e temporizadores. Alguns projetos chegaram a ficar até 6 meses só na fase de planejamento. Além desses projetos ocuparem muito espaço, esses sistemas exigiam manutenção frequente, e qualquer alteração no processo produtivo demandava modificações extensas na fiação dos painéis. Com esses desafios em mente, a gigante automobilística General Motors buscou uma alternativa mais flexível para controlar suas linhas de produção. Para isso, definiu uma série de requisitos para o novo sistema de controle industrial, levando ao desenvolvimento do primeiro controlador lógico programável, o CLP, por uma equipe liderada por Dick Morley. Essa nova tecnologia permitiu substituir a lógica implementada por relés físicos por uma lógica programável, tornando os sistemas industriais mais flexíveis, confiáveis e fáceis de modificar. Dessa forma, mudanças que antes exigiam horas ou até dias de recabeamento passaram a ser realizadas por meio da programação. Quando falamos em automação industrial, uma das linguagens mais utilizadas no mundo é a linguagem Ladder. Ela é usada para programar PLCs, ou CLPs em português, que são os controladores lógicos programáveis, responsáveis por controlar máquinas e processos industriais. Mas uma dúvida muito comum é: por que a linguagem Ladder se parece tanto com circuitos elétricos? A resposta está na origem dela. Antes da existência dos controladores lógicos programáveis, a automação industrial era feita utilizando componentes elétricos físicos, como relés, contadores, temporizadores e botões. Toda a lógica de funcionamento das máquinas era montada através de diagramas elétricos de comando. Os eletricistas utilizavam esses diagramas para ligar motores, acionar lâmpadas e controlar sistemas industriais. Quando os PLCs surgiram, foi necessário criar uma linguagem que fosse simples para esses profissionais aprenderem. Por isso, a linguagem Ladder foi desenvolvida baseada diretamente nos diagramas elétricos tradicionais. Inclusive, o nome Ladder significa escada, em português, pois sua estrutura lembra exatamente uma escada. Os dois trilhos laterais representam a alimentação, enquanto as linhas horizontais representam a lógica de controle. Vamos observar uma comparação prática. Aqui temos um circuito elétrico simples. Quando o botão é pressionado, a corrente elétrica percorre o circuito e energiza a bobina do contador, acionando uma saída, como uma lâmpada ou um motor. Agora, observe o mesmo funcionamento utilizando a linguagem Ladder. Nesse caso, o contato representa uma condição de entrada e a bobina representa a saída. Quando a condição do contato é verdadeira, a saída é ativada. Perceba que a lógica de funcionamento continua praticamente a mesma. A principal diferença é que no circuito elétrico tradicional, a corrente passa fisicamente pelos componentes. Já na linguagem Ladder, essa lógica acontece virtualmente dentro do controlador lógico programável. Ou seja, o controlador lógico programável simula o comportamento do circuito elétrico através do software. Essa semelhança tornou a transição da automação elétrica tradicional para os controladores lógicos programáveis muito mais fácil. E é exatamente por isso que a Ladder continua sendo uma das linguagens mais utilizadas na automação industrial até os dias de hoje. No próximo conteúdo, veremos os principais elementos da programação Ladder
e como criar as primeiras lógicas de acionamento. Depois de entendermos a origem da linguagem ladder, chegou a hora de conhecermos os componentes básicos que formam o nosso código. Toda a programação ladder é feita através de linhas que nós chamamos de rungs. E em cada rung, nós conectamos elementos virtuais que simulam os componentes físicos do processo que estamos controlando. Nosso primeiro bloco de construção são os contatos. Eles são as perguntas que o CLP faz ao ambiente físico. Eles representam nossas chaves, botões e sensores. Para explicar a diferença entre os contatos normalmente abertos e fechados, vamos a um exemplo. O contato normalmente aberto é como um interruptor desligado. O estado lógico inicial dele é zero e a energia virtual do nosso programa para ali. Ele só vai deixar o sinal passar se a condição física for acionada. Por exemplo, quando alguém aperta um botão. Já o contato normalmente fechado é o oposto. O estado dele é deixar a energia fluir e ele só vai interromper o circuito se for acionado. Se os contatos fazem as perguntas, as bobinas dão as respostas. O objetivo de todo aquele fluxo de energia que vem da esquerda para a direita é chegar até a bobina final do degrau. Demonstrar o acionamento de saídas é simples. A bobina representa a ação física. Pode ser o acionamento de um motor principal, a abertura de uma válvula solenoide ou até mesmo o acendimento de uma lâmpada no painel de controle. Quando todas as condições de contato anteriores são verdadeiras e deixam a energia passar, a bobina é energizada. Além de acionar o equipamento físico, também podemos usar bobinas como memórias virtuais dentro do próprio CLP, ajudando a organizar etapas de um processo sem necessariamente ligar uma máquina. Esse processo será melhor explicado posteriormente no curso. Na indústria, raramente uma máquina liga apertando apenas um botão. Precisamos combinar essas condições e é aqui que entram as lógicas e, ou AND, e OR, também conhecida como OR. Quando colocamos dois contatos na mesma linha, um atrás do outro, em série, temos uma lógica AND. Pense numa prensa industrial. Por segurança, o operador precisa apertar o botão esquerdo e o botão direito simultaneamente para a máquina descer e garantir que a mão dele não estará dentro da prensa quando ela for acionada. Se colocarmos os contatos em caminhos paralelos, temos uma lógica OR. Imagine uma esteira que pode ser ligada pelo painel principal ou por um controle remoto na outra ponta do galpão. Qualquer um dos caminhos que a energia encontrar vai acionar a bobina final. Entender como organizar essas portas lógicas é o coração desse curso. Vocês podem usar uma tabela verdade para prever o comportamento das saídas com base nas entradas, facilitando a interpretação dos estados on e off do sistema. Mais para frente, vamos colocar a mão na massa com uma simulação para entendermos como um código ladder é construído. Bom, então até esse momento no módulo, vocês já têm uma noção sobre o PLC, já viram a estrutura dele, como funciona, já viram a linguagem ladder, então chegou a hora da gente ver um exemplo prático disso, né? Um exemplo visual dessa linguagem. Então, eu estou usando aqui esse site, né, um simulador online, para que não seja necessário, nesse primeiro momento, instalar nenhum software ou fazer nenhuma licença. Então, ele é 100% gratuito, vocês conseguem acessar e já ir testando aqui os conhecimentos vistos no curso. Antes da gente começar, né, com o circuito em si, eu queria trazer aqui uma imagem, né? Então, uma imagem de um CLP que é na qual a gente vai se basear. Então, é o clique 02 da VEG, e a gente consegue ver aqui, no L e no N, são as alimentações, né, a alimentação desse LP, e a gente tem aqui diversos contatos. Esses contatos que tem I seguido de uma numeração, de I1 até I9, e também dos Is seguidos de letras, são todas entradas, né? Então, são todas as entradas que a gente pode trabalhar. E aqui embaixo a gente tem uma série de Qs, né? Do Q1 até o Q8, que são as nossas saídas. No nosso caso,
a gente vai trabalhar o Q como a nossa lâmpada e os Is como as nossas entradas, que no caso, um exemplo simples, seria como se fosse um interruptor da nossa casa, que a gente vai usar para acionar ou apagar a nossa lâmpada. Então, com isso em mente, a primeira coisa que a gente precisa para acionar uma lâmpada é ter uma lâmpada para acionar. Então, eu vou colocar aqui o nome dessa lâmpada. Vou colocar em maiúsculo, colocar a lâmpada como Q1. E para acionar uma lâmpada, a gente precisa conseguir controlar ela, né? Então, eu vou colocar aqui também uma entrada I1. Então, nesse primeiro momento, a gente consegue ver aqui que ele tem um tipo bool, que é booleano. Nada mais é do que verdadeiro ou falso. Ou está ligado ou está desligado. Então, uma vez nomeadas as nossas entradas, a gente vem aqui no símbolo de contato aberto, inclui no nosso código e dá um nome para ele. Vamos colocar I1. Uma vez a gente tendo um interruptor, vamos colocar a nossa lâmpada, né? Que é esse contato aqui de bobina. A gente dá um nome para ela também. E agora, se eu colocar aqui nesse botão verdinho aqui para simular, a gente consegue alterar aqui ligado, né? A gente vê que a corrente passa aqui, ele fica até verdinho, a gente vê a lâmpada acesa, né? Supostamente acesa. E se a gente desligar, a lâmpada apaga. Só que isso ainda é muito simples, né? A gente precisa estar aqui sempre acionando e desacionando o interruptor para conseguir acionar a lâmpada. E se a gente desacionar ele, a lâmpada apaga. Num cenário mais rebuscado, talvez a gente precisasse desligar esse interruptor e a lâmpada continuar acesa. Então a gente pode inserir um contato de selo, que é esse aqui. Então a gente tem uma fiação em paralelo aqui, e nessa fiação a gente pode colocar um outro contato. Esse contato aqui vai ser referente à nossa bobina. Então a gente vai dar o mesmo nome para ele. Porque o que acontece aqui? Se a gente ligar agora, quando a gente acionar esse contato I1, ele vai ligar a bobina e o acionamento dessa bobina vai acionar também o contato referente a ela. Então, agora, caso eu desligue o nosso interruptor, a corrente tem um caminho seguro para passar. Então, a nossa lâmpada continua acesa. Só que isso acarreta em outro problema, né? Agora, a gente não consegue desligar a lâmpada, a menos que os dois contatos estejam desligados. E aí a gente pode fazer o quê? Inserir um outro contato aqui. Um outro controle, né? Então, o contato I1 vai ser para ligar. E o que a gente vai chamar aqui de contato I2 vai ser para desligar. Só que agora tem um porém. Esse contato I2, ele não vai ser mais um contato aberto. Ele vai ser um contato fechado. E agora o nosso I1 e o nosso I2, eles funcionam de forma complementares. Então, agora caso a gente ligue, aqui continua funcionando da mesma forma, né? Ele liga aqui, vai acionar aqui, e a gente tem o selo aqui funcionando, porque esse contato não interfere em nada. Estando fechado, ele praticamente funciona como um caminho a mais para a corrente aqui. Só que agora, caso eu abra esse circuito, a nossa lâmpada apaga. Então eu tenho um botão aqui para ligar e um botão para desligar a nossa lâmpada. Então esse foi o primeiro circuito, né? Um sistema bem simples, mas a gente já consegue ver uma aplicação prática, né? Um código em ladder, e tem uma representação visual disso.